Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo feminino. E para tratar desse tema, trouxemos aqui duas empreendedoras. Jusilei Mânica, ela que é proprietária da empresa Total Toner. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado, boa noite a todos. É uma honra, um prazer de estar aqui com vocês. Que legal, o prazer é nosso de ouvir a sua história, entender um pouquinho dessa questão do empreendedorismo feminino, essa força feminina aí que está fazendo a diferença em nosso país, né? Estamos aqui também com a Eduarda Mânica, ela que é proprietária da Zênia Semijoias, é isso? Isso. Seja bem-vinda ao nosso podcast, vamos conhecer um pouquinho da sua história também, vamos conhecer um pouquinho do empreendedorismo, né, vindo da mãe empreendedora, não tinha como ser diferente, né, Jusilei? É isso aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Tô aqui também com meu irmão, ele que é o Aislan Westphal. Isso aqui trava minha língua toda vez que eu vou falar. Tô sendo sincero com você. Pra treinar a locutora esse. Aislan Westphal, ele que é tem diversas funções e profissões, mas vamos trabalhar hoje o idealizador do Meet Empresarial. Seja muito bem-vindo, meu amigo Aislan. Obrigado, meu amigo, meu irmão, pelo convite, uma honra. E para tratar de um assunto tão especial que é o empreendedorismo feminino, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial e inspirador para as mulheres e, por que não, para os homens também. Sim. Com certeza. E para você que está assistindo a gente, já não perca tempo. Curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para um amigo e fala, olha, empreendedorismo feminino está fazendo a diferença na cidade de Colombo, é isso mesmo? Isso mesmo. A gente tem alguns podcasts que a gente vem conversando e ouvindo algumas histórias de empreendedoras de Colombo. Tivemos essa honra, essa oportunidade de receber empreendedoras, né, da cidade de Colombo. E esse grupo das empreendedoras de Colombo tem feito uma diferença enorme, né? Sim. Com relação à questão de conexão, né, dentro do grupo, com relação à questão de networking e vendas. Mas vamos lá. Empreendedorismo, como que isso inicia em sua vida? Que pelo que a gente conversou lá alguns dias atrás, tu falou, sou formado em contabilidade e tal, mas por que empreendedorismo e por que empreender? Então, a minha história é um pouquinho longa, mas vou falar bem rapidinho, né? Mas nós gostamos de história. Eu fazia contabilidade, né? Trabalhei bastante, alguns anos fazendo contabilidade atrás, mas quando eu engravidei da minha filha mais velha, naquela época era muito difícil, não é como hoje, escolinha para cá, escolinha para lá. Então, a gente pesou entre pôr a minha filha numa escolinha, na época creche, não tinha tantas escolinhas como hoje, né? Ou ficava em casa. Então, eu ia trocar 6 por meia dúzia, então eu fiz a opção de ficar em casa. E fiquei alguns anos, acho que uns 3, 4 anos em casa, mas eu sempre fui meio elétrica, então aquele só mãe e dona de casa não estava sendo muito bom. Aí já veio a Eduarda em seguida, né? Aí comecei a fazer muitas coisas para cuidar da casa, dos filhos e empreender. Mas deu muita coisa errada. Plantei cogumelo, deu errado. Plantei morango, deu errado, porque era na época que era dos orgânicos, né? Daí era muito caro, pessoas achavam caro, não deu certo. Fiz chocolate, não deu certo. Enfim, fiz bastante coisa que não deu certo. Tentou empreender mesmo, né? Sou persistente. Eu acho que a gente não deve desistir. Aí, não deu nada certo, mas não desisti. Daí, trabalhei na época com bijuterias, né? E em feiras e tal, mas também não deu certo na época, 20 e poucos anos atrás, porque daí veio essas lojas de bijuterias que tem, né? Então quebrou quem fazia, né? Aí paramos. Aí fiquei por ali ainda. Aí o meu marido trabalhava na Xerox do Brasil, né? E na época daí terceirizou essa parte de técnico, né? Aí ele foi trabalhar na outra empresa, mas daí ele trabalhava atendendo os mesmos clientes que era da Xerox na época, só que naquela época não existia o cartucho compatível de hoje, similar, né? Ou era original ou remanufaturado. Então, aí o salário também caiu lá embaixo, né? E nós já tínhamos os filhos no colégio particular e tal. Aí ele fazia o quê? Ele trabalhava durante o dia e fazia os cartuchos à noite. Caraca.
Aí eu falei para ele, por que você não fala pro teu chefe de eu fazer em casa? Né? Nunca tinha visto cartucho, porque eu trabalhava no escritório, mas era máquina matricial, né? Naquela época se usava, né? Aí ele falou assim para mim, mas você não vai saber fazer, porque é difícil. Eu falei, mas vamos tentar, né? E daí, como o chefe também precisava de ajuda, na época era difícil para todo mundo, né? Aí ele topou. Aí levaram máquina, tudo lá em casa. Eu comecei a fazer. Não tinha internet como hoje para se pesquisar, né? Então a gente ia uma vez por ano em São Paulo, na feira, para tirar dúvidas. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Era ali na raça. Mas, meu Deus, daí tinha que levar um livro caderno de dúvida. Um caderno. Mas aí que é o problema. Daí a gente ia na raça mesmo, tudo na raça. Nas revistas? Nas revistas, que vinha uma vez por mês a revista, Uma né? vez por mês. Uma vez por mês. Então, era tudo na raça mesmo. E o problema maior era eu ser mulher naquela época, né? Porque era uma área muito masculina. Imagina, quase 30 anos atrás, era uma área muito masculina. Então, nós íamos na feira, como era eu que fazia os cartuchos, tinha as dúvidas, eu perguntava, o camarada olhava para o meu marido e respondia para o meu marido, e não para mim. Coisa, hein? Pensava, mas fui eu que perguntei, né? E aquilo foi me incomodando, né? E o marido, com o ego, né, também, né? Tipo, tá tudo bem pra mim aqui. Ele respondia. Um dia eu falei para ele, você trate de falar que quem faz sou eu. Sou eu que estou perguntando, é eu que sei fazer, então a pessoa que responda para mim. E daí começou. Qual que é o nome do marido? É Gilberto. Seu Gilberto, ó. Decisão assertiva, né? Decisão assertiva, ouvir a esposa. Né? Canta miudinho, já entendi. Um abraço pro seu Gilberto aí. Aí ele foi o que ele fez, daí quando perguntava, ele falava, é ela que faz, você tem que ver com ela, né? E daí assim foi, nós trabalhamos acho que uns 6 anos dessa forma, em casa, eu cuidava da casa, dos filhos e fazia os cartuchos. Aí chegou uma hora, eu falei para ele, por que nós não abrimos a nossa loja? Você sabe mexer com as impressoras, eu sei fazer o cartucho, vamos abrir. Mas o que nós entendíamos de cartucho, de impressora, e não de empreender, não né? de negócio ainda, né? Mas abrimos a nossa loja. Hoje vai fazer em março 14 anos que nós temos a nossa loja física daí, 14 né? anos. Aí, mas vejam, a gente abriu com todo o conhecimento que nós tínhamos, com Técnico. tantos anos trabalhando, ficou 6 meses sem tocar o telefone. Nós abrimos a loja, ficou 6 meses sem tocar o telefone. Faltava o comercial. Aí era difícil, foi difícil, muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, estamos aí. É a Total Toner que deu a faculdade para os meus filhos, que dá hoje o sustento. Meu marido é que faz toda essa parte de assistência técnica, né? Então, hoje nós... É familiar. É familiar. É familiar. Na maioria dos casos, né, as empresas nascem dessa forma, né? O empreendedor, ele, na maioria dos casos, ele não tem... como que eu posso dizer? Ele não tem esse conhecimento. Ele abre na raça. Né? Apenas com o conhecimento técnico. Com o conhecimento técnico. Da tarefa que vai cumprir. E tem empreendedor que ele tem a parte comercial, mas não tem o conhecimento técnico. Sim. Então, e abre da mesma forma. Os cases de sucesso, em todos os casos, são de empresas que quebraram 2, 3, 4, 5 vezes, né? Sim. Então, vocês ainda tiveram só esse percurso de, não é só, né? Não estou minimizando. Sim. São 6 meses sem faturamento, sem vender. Mas né? olha, interessante, que eu gostei do que ela falou, o antes ali, e não deu certo, e não deu certo, e não deu certo, e não deu certo. Na verdade, a faculdade deles foi essa meia dúzia de não deu certo. Porque a hora que abriu, eu já tinha essa perspectiva. Sim. Bom, eu já fiz isso, não deu certo. Eu fiz isso, não deu... Isso tem que dar certo, né? Isso aqui não tem opção de não dar certo. Então, eu já tô colocando todas as minhas fichas aqui. E você, como foi essa experiência de ver a mãe empreendendo, né? Quando criança, eu acredito que você era criança quando tua mãe iniciou o empreendedorismo. E aí tem esse percurso, né? Eu vi a minha mãe empreendendo, muitas vezes dando certo, muitas vezes não. E o que te motivou a ir para esse lado também de empreender? Na verdade, eu nem enxergo minha mãe como outra coisa a não ser empreendedora, porque desde que eu me conheço por gente, ela é empreendedora, né? Começou lá com cogumelo, com as plantações, enfim, mas
a minha visão dela é empreendedora. Não consigo nem imaginar ela trabalhando num CLT, por exemplo, né? Sim. Não, então, a vida inteira ela foi muito resiliente nessa parte, né? Muito tomar a frente das coisas. Ela tem muita atitude, assim. Tem que ter coragem, né, para fazer isso, e isso nunca faltou, tanto que deu uma coisa errada, ir atrás de outra coisa. Então a gente foi criado nesse ambiente, né? Então, para mim também, no início, quando foi para vou empreender junto, foi uma coisa totalmente natural, assim. É diferente de muitas vezes os pais querem que você vá para um emprego CLT, uma multinacional, alguma coisa assim. Ali sempre foi muito natural querer ir para o lado do empreendedorismo. Você já recebeu esse apoio? Ah, mãe, eu tive essa ideia de fazer isso. Beleza, faz sentido, vai na fé, né? Sim, E até antes, no meu caso das semijoias, as pequenas coisas eu já vendi, meia calça, essas coisas assim. Então, tipo, foi surgindo ideias naturais, eu acho que justo de já... De ter isso. Já ser uma coisa natural nossa ali. Você vê, você tá num ambiente, né? Num ambiente de empreendedorismo. Eu falo que, para mim, eu tive essa oportunidade de entender que o empreendedorismo ia mudar a minha vida. Então, minha mãe, desde Dona Catarina, um abraço para a senhora é guerreira, maravilhosa, uma mulher temente a Deus, mas uma mulher que tem uma visão de futuro incrível. Então, a minha mãe, Dona Catarina, lá de Cerro Azul. Então, eu nasci e criado num sítio, perdi meu pai fiquei com 4 anos de idade, e minha mãe ficou com 7 filhos em casa, né? E aí, tinha que sustentar os 7 filhos, né? Eu tinha 2 irmãos que já tinham saído de casa, mas tinha 7 filhos em casa. Eu tinha 4 anos, meu irmão com 7 meses, o mais novo, e aí, né, normal, né? Aí minha mãe, o que ela fez? Ela, olha, você, filho, eu com 5 anos, vai ter esse pedacinho de terra aqui, aí você vai plantar isso, isso e isso. Quando você colher isso, eu vou comprar de você pra gente comer em casa mesmo. Só que você vai ter o teu dinheiro para você comprar o que você quiser. E eu sempre fui uma pessoa insatisfeita. Não insatisfeita com o que eu tinha. Mas sim, sempre achei que eu poderia fazer algo melhor. Então, para a escola, com 7 anos, eu comprei minha bolsa. Porque minha mãe tinha condição de comprar a bolsa que ela tinha condição. Sim. Eu fui lá, eu comprei. Eu comprei minha roupa, comprei meu calçado. E eu vi que aquilo, eu falei, do meu sustento, dos meus braços, eu consigo tirar o meu sustento. Eu consigo andar, tipo, entre aspas, melhor, né? Me vestir melhor e tal. Porque a minha mãe tinha condições de alimentação. Não tinha que comprar roupa, calçado. Enfim, era o que tinha disponível, né, no momento. E aí eu falei, cara, isso aqui muda a minha vida. No outro ano, eu falei, mãe, agora eu quero dobrar o pedaço de terra para implantar mais. E aí vai vindo, né? Animais, tinha os animais, porco, galinha, enfim, no sítio, né? Ah, vou te dar isso, e daí uma vaca, enfim. E tudo aquilo eu sustentava. Então, os meus animais, eu tinha que ter o trato. Tarefa era sua. Senão, não tinha animal. Então, tinha que ter o trato ali. Então, minha mãe, ela foi incentivando eu desde o início, da maneira dela, incentivando a trabalhar, mas ela estava me incentivando a empreender. Minha mãe estava me incentivando naquele momento se você consegue fazer isso, você consegue vender isso e você consegue tirar teu sustento. Então, eu tive essa sorte de estar nesse ambiente também, onde, entre aspas, era obrigatório, né? Não tinha outra opção, era obrigatório, você tinha que fazer aquilo. Era, né? Não era. Aí eu fui para a escola. E quando eu vou para a escola, eu tinha que trabalhar na roça e depois ir para a escola. Meus amigos, todo mundo gazeando aula, né? Ah, matando aula. Hoje matando aula. Antigamente era gazear mesmo, né? Então, vamos gazear a aula. Eu falei, cara, eu faço um esforço danado. 22 quilômetros de ônibus para vir para o colégio. Qual o sentido de eu fazer o quê de bom? Vou ficar aqui. Então, sempre no segundo, terceiro, no máximo terceiro bimestre na época... Eu já estava com nota suficiente. Já tinha passado de ano. E não tinha quase faltas. Era só quando chovia muito, o ônibus não ia. Daí faltava, né? Mas a falta era mínima. Então, fui entendendo que com esforço, dedicação e trabalho, você consegue chegar. No teu exemplo, né, trazendo isso para a realidade, para a conversa de hoje, você viu a sua mãe
se esforçando desde o início, né? Sim. Desde criança ali, ó, vamos trabalhar, aí bate e consegue, e faz uma coisa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então você tem essa perspectiva. E na sua cabeça, então quando dá alguma coisa errada, você pensa, não, isso é natural. Né? E não desanima, você vai pro próximo. Ah, tem um cliente que não quis comprar, tá bom, vou atrás do próximo cliente. Né? Como que foi o empreendedorismo para você? Então, eu costumo dizer que o empreendedorismo, talvez hajam outras versões do que eu vou dizer. Eu não estou com a verdade, mas vou falar da minha verdade. Para mim, o empreendedorismo ele surge em 3 etapas. Você começa como um autônomo, quer seja por necessidade ou por não querer ninguém mandando em si. No geral, o brasileiro começa porque não quer ninguém mandando em si. E automaticamente ele vai descobrir depois que todo mundo manda nele. Ele vai descobrir, ele abre mão de um chefe para ter muitos. Eu comecei por necessidade. Então, eu precisava trabalhar e decidi lá abrir um salão. Então, eu era um autônomo. Por que eu digo autônomo? Porque o autônomo ele tem uma visão muito limitada. Ele não sonha em crescer. Ele sonha no final do mês ter um dinheirinho, se não igual ao salário, um pouquinho melhor que o salário que ele teria trabalhando para alguém outro. Ele é um autônomo, visão limitada. Ele é um empregado do seu próprio negócio. Depois, se a visão dele expande, quer porque esteve num ambiente que ajudou a sua visão ser ampliada, ele passa a ser um empreendedor. Ele começa a imaginar agora que aquele pequeno negócio pode dar para ele um futuro melhor. Então ele começa a querer empreender, que no meu entendimento é o cara que quer buscar solução para outros com o seu serviço, com o seu produto. Então depois eu avancei para ser um empreendedor. Então daí eu abri um segundo salão. Quer dizer, eu já não queria mais ser um funcionário. Eu queria ter uma pequena rede de salões. Mas se você amplia um pouquinho mais a visão, se desenvolve um pouco mais, você agora vai profissionalizar o teu empreendedorismo e você se torna um empresário. Agora você, de fato, é alguém que sai do operacional, vem para o estratégico para, de fato, desenvolver aquela visão e se tornar um grande empresário. Então, para mim, começou pela necessidade. Não, eu não sou o cara que foi autônomo porque não queria chefe. Eu nunca tive problema com estar sob liderança de ninguém, né? Mas, para mim, apareceu como uma necessidade. Cara, eu preciso fazer um dinheiro e eu não posso ficar dependendo de alguém não me dar. O primeiro emprego que eu fui procurar, eu tinha 16 anos. Eu já contei essa história para o Ismael. E eu preenchi o meu Inclusive, currículo. Você deixou isso no podcast tá registrado, né? Pode assistir. Inclusive, lá. Ó, você que não assistiu, foram 2, tá? Foram 2 episódios do Island. O primeiro episódio ele participou com a esposa, que inclusive está aqui nos bastidores, acompanhando o esposo. E depois ele participou sozinho, aqui do nosso podcast também. Então, rola lá vai lá no canal da Conexo no YouTube, já aproveita, dá um like pra gente lá, envia o canal faz aquele grupo lá é grupo do Orkut que tinha antigamente. Você tinha a rede no meu lá, tempo uma rede X lá que... Hã? Isso, uma comunidade. Aí você não podia quebrar aquela corrente que tinha lá, que tinha alguns anos de azar, enfim, né? Eu nunca acreditei naquilo, mas sei lá. Eu quebrei algumas regras. Mas assim, ó, envia lá para 5, 6, 7 amigos. Manda naquele grupo lá de política que ficou de 2022, lá que você ficou lá só para ver as histórias. Manda lá no grupo lá também o link do podcast nosso, que vai ser legal. E eu esqueci o que eu tava falando. Você viu? Você tava falando... Eu ia contar uma história... Você deixou registrado no podcast. Ai, Jesus. Lá. Seu primeiro emprego. Do seu primeiro emprego, viu? Obrigado. Tava lá preenchendo o currículo vitae. Era assim que vinha escrito, né? 2 folhas, tipo uma folha de almaço, né? Daí você preenchia a caneta, né? Uma letra feia que eu tenho até hoje, né? E saí distribuindo. Melhorou? Não, nada. Piorou, na verdade, um pouco. A minha piorou também. Eu me lembro que entreguei lá numa fábrica, lá em Pinhais, isso. Na portaria, e o porteiro me perguntou assim, você tem experiência? 16 anos? Em assistir sessão da tarde, né? Em tomar Nescau com pão, né? Aí eu falei, não. Ele falou, então não deixa, porque se deixar eu vou jogar no lixo. E eu saí de lá muito humilhado com aquilo ali. E eu fiz uma promessa para mim, que nunca mais na minha vida eu ia procurar emprego. Então aí logo depois eu arrumei um emprego numa pequena bicicletaria, porque fui indicado para fazer um curso de cabeleireiro, para poder começar meu próprio negócio e nunca mais procurar emprego. Então você, porteiro, Obrigado. não trata os jovens dessa maneira. Entendeu? Ele não tem experiência. Acolhe o currículo dele e manda para o Recursos Humanos.
É eles que têm que verificar isso, não é você. Valeu, porteiro. E você porteiro que está assistindo provavelmente o nosso podcast, obrigado. Se tivesse contratado o Wesley, não tinha chegado. Bom, tem o lado bom, né? Talvez eu tava até hoje numa máquina lá, né? Operando uma máquina. Tem que pensar. Não que seja ruim operar máquina, né? Mas não era o meu chamado, né? Então, vamos agradecer. Né? Tem que agradecer as oportunidades que a vida nos dá. De repente, o não era um livramento de Deus que você não sabe. Né? Naquele momento eu fiquei humilhado, mas está tudo certo. Mas tudo passa, né? Tudo passou. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. E eu acredito muito nisso. Às vezes o não de hoje, às vezes a gente não entende, fica triste e tudo mais, mas é o sim de amanhã, né? Eu acho que nada acontece por acaso. E eu falo para os meus filhos, nada acontece por acaso, porque às vezes a gente fica triste, às vezes, por alguma coisa. A gente é ser humano, né? Não tem como também viver num mundo da Alice no País das Maravilhas. A gente vai absorvendo essas lições no processo, né? Mas na hora a gente fica triste. Sim, é normal. Mas eu já perdoei o porteiro. Tá tudo certo. Só um recadinho. Só um recado. Pega o currículo, entrega no RH. Não, seja mais gentil. Ou vai fazer um curso de RH também, né? Também. Faz um curso de gestão de pessoas. Uma oportunidade para ele também. Mas ainda você levou o currículo. Eu, na época que estava procurando emprego, pegava o ônibus, ia para o centro, né, para trabalhar em contabilidade. Se ia importa. Só que a gente só tinha dinheiro para o ônibus. Não tinha dinheiro para comer lá. Para um lanche, nada. Né? Você ficava o dia inteiro batendo em porta, recebendo só não, né? Porque ninguém queria, né? Sim. A gente é novo, não tem experiência. Né? Então... Mas como que a pessoa, agora do outro lado, né? Como que a pessoa vai querer buscar experiência numa pessoa que tem 16, 18 anos? Ele precisa do emprego para adquirir experiência. Sim. Sem o emprego ele não vai adquirir experiência. Né? Então tem muito disso. Hoje mudou bastante a visão, tem a questão dos... Hoje existem recursos humanos. Recursos humanos, tem o menor aprendiz, tem estágio para a pessoa aprender sobre o trabalho. Então mudou-se muito. Na minha época, né? Vou falar isso há 10, 15 anos atrás, ou você entrava... Eu entrei na primeira empresa por indicação. E daí... Né? Dali para frente você vai entrando sempre por indicação, né? E sempre por estar preparado. Eduarda, né? Isso. Eduarda, e no caso seu, eu sei que você hoje empreende. Há quanto tempo tu empreende? E você falou que foi um processo natural para ti com relação para mim, eu vi minha mãe, foi um processo natural. Mas quando você vai empreender, você vê que realmente não é fácil, né? Não, nem um pouco. Na verdade, com as NSM Joias, né, a partir do momento que a gente criou marca própria, vai fazer 1 ano. Ainda é bebezinha. Sim. Mas já tem 1 ano de vida, né? Vamos pensar pelo lado de crescimento, né? Sim. Saudável. Saudável, 1 ano, né? Mas é bem difícil. E ainda, que nem falar, por minha sorte, né, eu tenho minha mãe, meu pai, principalmente minha mãe, né, a vida inteira empreendendo. Então, muitos dos desafios a gente já corre, né? Já fala, meu Deus. E a pessoa já tem, né, todo o leque para te ajudar. Né? Seria muito mais difícil começar do zero, sem ninguém. Então, vamos dizer assim, 80% do caminho já está desbravado. Garantido porque está ali. Ou, por exemplo, não tem uma resposta, mas tem a calma de, que nem a gente falou, respira. Saber que vai acontecer e, né, respira, vai dar certo, continua, vai acontecer, vai ter problema, vai ter dificuldade, bastante, muito mais do que se você não empreendesse, né? Mas que tudo dá jeito. Vai em frente, né? Pesquisa, busca, que vai dar um jeito. Então... e a gente costuma sempre falar, né, no ramo de vendas, né, a parte do não, eu vi um vídeo, só não lembro a referência. Se eu lembrasse a referência, eu ia falar de quem é, sem problema nenhum, mas eu não lembro. A gente vê tantos vídeos hoje, tantos vídeos de venda, né? Mas falando sobre cada não vale 10%. Então, você tem uma venda de 100%. Cada não que você recebe vale 10%, que é estatístico isso. A cada 9 não que você vai receber um sim. Então, na maioria das vezes, no 10º não, que seria, depois no 9º não, você vai receber um sim. Então, se você olhar por esse ângulo, cada não vale 10%.
Então, a cada cliente que você atende e diz não para você, é uma oportunidade de aprender com ele, corrigir no próximo, para chegar no sim, que é o 10º, né? Então, eu analiso sempre assim, não, opa, 10% da meta. Já venci 10%. Não, 20%. A hora que chega nos 70%, você está tão bom nisso, que você, às vezes no 80% já dá o sim. Mas eu acho que a gente tem que ter não no começo. Porque se no começo já flui muito fácil, se lá na frente der qualquer probleminha, você cai. É a história da raiz, né? Você precisa passar pelo vento para que a raiz se aprofunde. Daí você já começa vendo as dificuldades, já começa tendo os não, já começa. Então amanhã depois não é qualquer coisa que vai te derrubar, você já está forte, né? Sim. Você tem aquela história de dizer, não, já passei por coisa muito pior. Isso é só uma fase, né? E a gente sempre gosta de trazer as pessoas aqui no nosso podcast, a gente revisita o passado, né? Relembra o passado. Então, como que inicia o empreendedorismo na sua vida? Querendo ou não, tu vai buscar como que você iniciou o empreendedorismo. Então, você vai entender que, meu Deus, olha como foi difícil. Daí, às vezes, eu recebi um convidado um dia que ele falou, cara, obrigado por fazer eu revisitar meu passado, porque eu acho que tá difícil hoje. Mas hoje está muito fácil. Hoje é muito fácil de resolver. No passado, sim, é muito difícil. No passado era difícil de resolver. Então, hoje os desafios que eu tenho hoje é pequeno perto do que eu tinha no passado, né? E empreender, eu acho que você tem desafio sempre. Eles só são mais fáceis de você resolver e menos fáceis. Né? Mas você tem sempre. Né? A pessoa que pensa que vai abrir um negócio e vai ficar de boa, no meu ponto de vista, pode ser pequeno, grande, médio, ele sempre vai ter dificuldades e problemas. Outros desafios. Então... No começo, às vezes, é falta do conhecimento, num segundo momento, às vezes, é a falta do recurso, mas lá na frente, daí é a gestão do muito recurso, a gestão de muita gente. Sempre vai ter os desafios, né? Para você, Aislan, qual que é a dificuldade maior? Qual que foi a dificuldade maior que tu passou? A questão do início, a falta do recurso, a falta do cliente, ou depois a gestão do recurso e a gestão do cliente? Olhando só esses dois aspectos, ou posso colocar um aspecto que foi mais difícil? Pode. Aqui o aspecto convidado tem mais razão. difícil, e ela até citou que é algo que ela tem, é a falta do conhecimento. O que acontece? Muitos que alcançam, para não dizer a maioria, porque eu também não quero errar, porque eu não tenho prova estatística para dizer isso, não compartilham o que sabem com quem está começando. Muitos até tratam de forma snob o pequeno, o que está começando. Dias atrás, nós fizemos uma revisão de vida, eu e Tati, e nós olhamos o que deu errado. Nós tínhamos tanto não deu certo, que nós queríamos saber o porquê que não deu certo tantas vezes, né? E nós chegamos à seguinte conclusão, e eu acho que eu compartilhei isso com você da outra vez. Cara, faltou um mentor. Que você pode ser um mentor que você contratou, hoje eu dou mentoria, né? Pode ser mas não precisa ser isto. Alguém mais velho, que já empreendeu, que já deu certo em alguma área e que senta com você e fala, cara, é o seguinte, você vai ter alguns desafios, alguns obstáculos, relaxe. Faz parte do processo. Então, o que eu fazia quando começava a dar errado? Eu nem vendia, eu fechava a porta, perdia tudo que tinha investido e lá ia eu tudo de novo. E aí você passa uma vida e não acumula recurso. Sabe aquela coisa? Para mim encher, eu meto fogo. Eu cansei de falar essa frase. Cara, eu meto a gasolina e risco de fósforo. Só que sabe o que está queimando lá? É o teu dinheiro. E da onde o teu esforço. E da onde que veio teu dinheiro? Do seu tempo de dedicação. Isso, então você queimou a tua própria vida. Isso. Aí que eu queria chegar. Muita gente que... aí eu falo sobre inteligência emocional, né, que falta isso nos pequenos empreendedores, até nos grandes, muitas vezes. A falta de inteligência emocional faz ele queimar tempo de vida. Quanto tempo você gastou de vida na sua empresa? Sim. Cansei. Vou fechar, vou encerrar o CNPJ. Tudo isso. Você podia ter aproveitado da melhor maneira possível. Podia ter dormido mais, podia ter aproveitado mais sua família. Aí você vai jogar fora agora. E o teu tempo não tem preço e o teu tempo não volta, né? É o único recurso que não tem como recuperar. Então eu quero deixar até um recado aí para você que é empreendedor, empresário, que já está
em 1, 2, 3 níveis à frente daquele inicial. Cara, olhe com compaixão, com empatia e ajude os pequenos. E os pequenos participem de network, porque eu acho isso impressionante. Eu me abri para o network faz 3 anos. Então, eu sou novinho de network. Mas hoje eu tenho conseguido me assentar à mesa com algumas pessoas que estão empreendendo há 20, 25, 30 anos, algumas que já faturam milhões, que eu não teria sem o network. Para bater um papo, comentei com vocês, tomar um vinho, e essa pessoa me abrir ali o seu baú do tesouro e falar para mim, olha, é o seguinte, nessa fase é assim. Então, eu estava indo para um caminho errado, tá? Você tem que ajustar aqui. Às vezes é fluxo financeiro, às vezes é gestão de pessoas. Você falou antes, né? O que é o mais difícil? É construir uma carteira de clientes, é fazer a gestão de pessoas. Eu tenho alguns obstáculos, né? Mas eu sei que quando eu sento com uma pessoa que já venceu aquilo, ele vai me abreviar. Ele não vai recuperar o tempo passado, Sim. mas ele vai abreviar o tempo futuro. Caminho mais curto. Caminho mais conseguir, já ir atrás de mentores, Sim. né? A gente Dá também... para ver que eu falo até com mágoa, né? Você é muito intenso, né? Você é muito intenso. Mas é o Weisler, né? É o Weisler é intenso em tudo. E essa intensidade... Intensidade que fala? Intensidade. Essa intensidade, eu acho que falta... eu não sei se... não posso dizer que falta. Mas eu acho que o empreendedor, ele é muito intenso no início e depois ele cansa. Porque assim, ele... Coisa que ele fazia no início para conseguir conquistar um cliente, de repente ele não está mais com aquele gás para manter o cliente dentro da carteira. E tem muita empresa que está deixando os clientes irem embora. Eu vou buscar novos clientes e que vai embora. Pô, mas o cliente compra contigo. Ele compra a joia contigo. Ele comprou uma joia hoje. Comprou por tanto Comprou tempo. Comprou uma semi-joia né? hoje contigo. Tá, mas ele não tem... Essa pessoa que comprou contigo, essa... mulher, enfim, ou o marido que comprou para a esposa, ou o namorado, enfim, ele comprou contigo hoje, mas amanhã ele não vai comprar, será, contigo? Aí as empresas não criam um relacionamento, só faz uma venda. Sofreu uma venda, né? A gente costuma dizer no mundo das vendas que a pessoa sofreu uma venda. Não tem um relacionamento. Não construiu ela, não né? construiu a venda, só sofreu uma venda. O cliente, eu quero comprar isso, a gente vê muito disso nas empresas. Mas aonde que eu quero chegar? Na questão da gestão de pessoas, porque tu hoje pode entender, Jusilei, nessa questão da gestão de pessoas, a motivação dos funcionários dentro da sua empresa. É uma empresa familiar, mas tem funcionário que trabalha contigo, né? Então, como manter os funcionários motivados para atender o seu cliente, né? A gente fala muito isso do dia a dia, né? Eu sou empreendedor, tenho a minha empresa, tenho meus funcionários. Mas como que motiva um funcionário para manter com aquele gás ali de quando ele entregou o currículo e foi contratado? Isso até eu vou passar até na frente dela de falar uma coisa que ela sempre fala. Ela atende balcão, né? Faz o da atendimento empresa. inicial. Ela é tudo, mas ela ainda é a pessoa que fala com o cliente. E é uma coisa que ela fala, que se ela sair ali da frente do balcão, talvez a empresa não dê tão certo. Porque faz 14 anos... E é 14 anos que, se você for lá, você vai ficar 1 hora conversando se você quiser, entendeu? Né? É isso, entendeu? E realmente, às vezes, você pega que nem funcionário e tudo, que não tem toda essa paixão, esse né? carisma, então, realmente, né? Esse trato com o cliente, né? Não é uma coisa que não é para todo mundo, realmente, essa parte de fidelizar cliente, relacionamento com o cliente, é uma coisa muito importante, né? Sim. Mas que não é para todo mundo, realmente. É que eu penso assim, não importa o meu problema, ou se eu estou com dor, não importa. O cliente, por mim, sempre vai ser bem recebido. Indiferente em onde eu estou. Às vezes ela fala assim, às vezes brigando com o marido lá no fundo, né? Chegou o cliente, eu estou clean. Paz e amor. Porque eu briguei com o meu marido. Não com o cliente. não com o cliente. Nem brigou, né? Não, a gente não briga. Não, a gente não é briguento, né? Só discutiu, né? Mas assim, porque eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar, eu aquele dia não estava bem. Mas, gente, você não estava bem. O teu cliente, às vezes os meus clientes chegam com aquele sorrisão e tudo.
Como que eu não vou atendê-lo bem? O cliente não tem, Não tem culpa culpa, dos né? meus problemas. Os meus problemas são meus problemas. E muitas vezes ainda o cliente chega com problema. Então, você ajuda Sim, o sim, cliente, né? Por telefone, às vezes, o cliente fala para mim, eu vou comprar com você que você me convenceu. Eu não estava tentando convencê-lo. Estava E só ouvindo ele, atendendo bem. eu estava atendendo, ajudando, tirando as dúvidas, mas a minha intenção não era convencê-lo. Persuadir. Mas o que acontece? Ele comprou comigo porque ele viu que eu conheço o que estou vendendo. Ele sentiu amparado, digamos assim. Vou precisar. Eu tenho uma pessoa ali que sabe realmente me atender, tirar minhas dúvidas, né? Então, eu acho assim que esse é o importante. E nada mais, nada menos que você gostar de atender, né? Porque eu falo muitas vezes, tem pessoas que abrem um negócio que ele não deveria abrir, porque trata tão mal os clientes, não é simpático, trata mal, às vezes vai uma vez, não vai mais. Eu sou assim. Me trate mal, não vou mais, vou uma vez só. Esse é meu protesto também. Tratou mal Não uma vez xingo só. ninguém, só não volto mais. Eu, às vezes, se precisar, eu xingo. Na verdade, você dá a oportunidade para a pessoa mudar. Né? Eu, em alguns casos, eu sou um consumidor. Eu atendo muito bem meu cliente. Eu atendo o cliente como eu gostaria de ser atendido. Exatamente. Gosto de vendas, amo vendas. Então, eu atendo meu cliente como eu gostaria de ser atendido. E quando eu recebo um mau atendimento, eu falo para a pessoa. Não vou reclamar pro chefe dele. Eu falo para a pessoa. Eu falo, olha, entendo que tu pode não estar num dia tão bom, tá? Mas o seu atendimento não me traz de volta à loja. Se você provavelmente não está num dia legal, está com algum problema, com família, alguma coisa, ou até mesmo com a loja, com o teu gestor, alguma coisa, você tem que falar para quem causou esse problema para você. E não transmitir para mim, às vezes você não fala nada para mim, mas você transmite. O corpo fala, então, não queria que você estivesse aqui na loja. O que você está fazendo aqui? Mais um para eu atender. Mais um para eu atender. E às vezes a pessoa não fala nada, não precisa nem abrir a boca. O corpo dela está falando para mim, saia daqui que eu não quero te ver na frente, né? Então, dando uma dica, tá? Não vou falar para ninguém. Mas se você não gosta de vendas, procura alguma coisa que você gosta. Porque aqui atendimento você vai receber todo tipo de público. E às vezes você vai receber um público que... A Eduarda que se fala assim, mas a mãe e o pai conversam demais. Mas os clientes chegam lá, eles querem conversar. É que a gente não vende só toner, a gente entrega uma terapia. Também. E aí quando você faz esse atendimento, o cliente ele meio que se compromete contigo. Não vou comprar. Às vezes vai cliente de longe comprar contigo, não vai? Vai. Por quê? Pelo seu atendimento. E eu falo que o atendimento, quando eu tenho a oportunidade de falar com pessoas, com vendedores, eu falo assim, o atendimento é a chave dos seus sonhos. Sim. O cliente que você atende hoje pode ser teu sócio amanhã, pode ser um CEO de uma grande empresa que pode te oferecer uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Você não sabe quem está atendendo. Ninguém está escrito aqui na testa, eu sou tal pessoa, ou enfim, eu tenho influência, ou eu, enfim. Você não sabe. Não sabe. Então, principalmente quando você recebe o público, né? Então, há 14 anos que nós vamos fazer com a loja, eu duvido que tenha um cliente que esteja, que por alguma razão, falar ela me atendeu mal ou qualquer coisa assim. E eu briguei uma vez só com um cliente e esse cliente ainda falou comigo, eu vou continuar cliente de vocês, comprar com vocês porque você brigou comigo e provou que eu estava errado. Porque ele estava falando ao contrário, então a gente acabou brigando. Na verdade, fez só um alinhamento de conversa, né? Eu sou da paz. Ele falou para mim, foi o único cliente em 14 anos que eu lembre, que eu mas briguei mesmo, né? E ele continua sendo meu cliente, e não é mais, porque Deus levou, mas ele era meu cliente mas até foi em paz, então. né? Foi em paz contigo. Eu não briguei mais com ele. Não, contigo tá tudo certo. Sobre o que você falou, né, às vezes você faz a primeira venda ali, a parte de manter o relacionamento com o cliente, para mim ainda é o mais importante, porque a maioria, minhas melhores vendas são de clientes que compram uma vez, aí compram no mês seguinte, aí que tem, no meu caso, né, como
gera muito presente. Eu quero presente para minha mãe, quero presente para... E assim, durante o ano inteiro, a pessoa vai comprando. Eu até conheço, às vezes, a pessoa fala, eu preciso de presente para minha avó. Eu nem conheço mais a avó, mas de tanto ela já comprar, eu já vou conhecendo o perfil. Já conhece e tudo até mais. a avó dela sem ela saber. E a pessoa tá ali, ó, às vezes, em cima da hora, qualquer coisa, fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E isso pelo relacionamento que a gente vai criando com o cliente, né? Então, muito melhor do que ter só aquela venda, igual você falou, você se mata para vender a primeira vez e depois esquece do cliente, né? Eu acho que ela acho que pegou isso daí da mãe, né? Com certeza. Gente, estão vendo que o podcast está incrível. Vamos ter que marcar um outro podcast para continuar esse, porque o podcast ficou maravilhoso. Foram muitos insights aqui, a gente aprendeu muito. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo. Se deixar, eu falo 3, 10 horas de empreendedorismo, porque a mudança de vida é através do empreendedorismo. Então, quando você tem a oportunidade de vender ainda dentro do empreendedorismo, é melhor ainda. Então, parabéns pela empresa, parabéns aí pela formação da filha no empreendedorismo. Tenho certeza que a geração continua, né, a partir dela, empreendendo também. Minha avó empreendia, minha mãe empreende, eu também vou empreender. Então, muda-se uma geração através de um esforço, né, de acreditar no processo. Então, parabéns. Obrigada. Por empreender, parabéns por ser tão nova já e estar nesse caminho do empreendedorismo. Acredito que é a virada de chave na sua vida, é uma mudança, você já está percebendo o quanto o empreendedorismo pode te moldar e mudar também. Aislan, ficou alguma coisa que você gostaria de tratar? Eu gostaria de aproveitar esse finalzinho e pedir a licença para a Ju. Eu quero fazer um pedido para Eduarda. Como é empreendedorismo feminino e ela trabalha com semijoia, como que você, com a tua empresa, pode alavancar, beneficiar o empreendedorismo feminino através da sua empresa? Você tem uma oportunidade para as mulheres que estão nos assistindo, ou até mesmo, né, o homem, o esposo, o pai está assistindo, e, poxa, eu tenho minha filha lá em casa, eu gostaria que ela pudesse empreender. Você tem alguma oportunidade lá? Sim, ótima, inclusive. Agora nós temos a nossa marca própria de semijoias, né, então... Então, Zênia é marca própria? Marca própria. Excelente. Não é a revenda, né? Como geralmente costuma, a pessoa compra de um revendedor e revende. Então, a nossa marca é própria. A gente compra as peças todas no bruto, faz todo o processo de banho, né? Uma gavinoplastia, né? Então, tem todo o controle do banho e tudo mais. E a gente trabalha com um time de revendedoras. Então, a gente consegue mudar aí a vida de muitas mulheres, trazendo essa oportunidade de renda extra, né? Muitas vezes até uma renda principal, dependendo, né, do que a pessoa consiga ali, horário flexível e tudo mais, mas ela consegue também, se ela quiser fazer isso como uma renda principal. Então, a gente tem esse nosso time de revendedoras, então, conseguimos algumas oportunidades em consignado, então ela não precisa nem de investimento inicial. Consegue começar literalmente com o recurso humano. Exatamente. Ela, a vontade dela, a garra dela de querer uma renda extra ali. Então, a gente tem essa oportunidade, sim. Zênia tem Instagram, se alguém quiser seguir e falar com você lá, você atende pelo direct lá? Isso, claro. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo TikTok, onde quiser. Como que é o arroba? @Zênia Semijoias. Pode me seguir lá. Estarei sempre à disposição, WhatsApp, qualquer horário. E qual que é o WhatsApp? 99751-8895. 41 99751-8895. Para você que quer saber mais, o WhatsApp tá aí, é só chamar que vai ser atendida lá. Vou mandar para minha filha. E não é querendo puxar saco já para minha filha, mas as peças são muito bonitas. Eu imagino. São lindas. E como que encontra Total Toner? Tem loja física, que a gente já estava conversando, física. Pode comprar por telefone, envia para outra cidade, como que é? Hoje já, para outras cidades, já é menos, né? Antigamente ia Enviou mais, né? Mas hoje já é menos em função de encarecer mesmo, né? Mas nós temos a loja física, que ficamos em Colombo, na rodovia da Uva 2086, ficamos em frente ao terminal do Roça Grande. Fazemos entregas via motoboy, correio, os clientes podem pegar na loja também.
que você pegar na loja ainda ganha uma terapia. Ganha normalmente. E até um café, de repente. Né? Eu falo assim pro pessoal, se amanhã depois a Total Toner não der certo, eu vou abrir um boteco lá. Que daí eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Aislan, como que faz para encontrar você, meu amigo? MIT Empresarial, você pode seguir o @ do MIT Empresarial, @MIT Empresarial, MEET. E lá você consegue falar conosco pelo direct, lá eu passo o meu contato, está disponível também na bio do meu Instagram, aislanvestefal.oficial. E para participar do Meet, chama lá, Chama conversa. lá, nós fazemos a inscrição, enfim, te damos toda a instrução e você vai poder apresentar o seu produto, serviço, sua empresa para pelo menos 50 outros empresários que participam assiduamente das reuniões. Maravilha. Gente, estamos chegando ao fim de mais esse podcast incrível. Eu queria agradecer a Aislan, obrigado pela Eu que participação. agradeço, o privilégio de estar aqui com essas meninas, com você. Compartilhando aí seu conhecimento, aprendendo também do outro lado. Desse Sim, lado a gente aprende sempre, bastante, ouvindo e Você viu, aprendendo, né? claro. Então, obrigado por estar disponível, né, para estar aqui com a gente depois de um dia longo de trabalho. Falou, não, vou sim participar com você. Privilégio Então, para mim. obrigado. Deus abençoe a sua Amém. vida grandemente. Jusilei, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso público que está assistindo, um agradecimento aos seus clientes, aí fica a teu critério, se quiser agradecer seus clientes, seus amigos, mandar um abraço pro pessoal de Colombo, as empreendedoras. Olha, eu dei vários insights para você. Na verdade, assim, as empreendedoras de Colombo, para mim, foi muito importante, né? É onde eu realmente conheci o network, né? Até a minha amiga que me convidou, a Leia, dos Móveis Mara, né? Me convidou, Ju, isso... Quando eu comecei, uns 5 anos atrás, nas empreendedoras. Ju, eu vou fazer um café aqui, você vem? Aí eu falei pro Gilberto, nossa, eu vou lá, porque esses cafés de fim de tarde com a mulherada, ninguém vai, né? Porque é coisa chata, né? Eu falei, eu vou. E eu não... até então foi aí que eu aprendi o que é network, o que tem um grupo de empresários, né? Que na época tinha umas 25, 30 mulheres. Então eu aprendi o network ali com elas. Então, para mim, as mulheres empreendedoras de Colombo faz parte da minha vida ali, né? E quero agradecer, claro, meus clientes e amigos, né? Principalmente meus clientes, que a gente sempre precisa deles. Preciso e vou precisar sempre deles, né? E como mensagem, eu penso assim, que nada é fácil na vida da gente, né? E eu acho que para você começar a empreender, a primeira coisa que nós precisamos ter, na minha opinião, é coragem, né? Porque você ter conhecimento também precisa. Mas se você só tem conhecimento, tem coragem, não vai adiantar. Não adianta. Aí você tem a coragem de começar, depois você vai atrás, né? Corre atrás. Porque mesmo você tendo conhecimento, você vai precisar ter mais. Porque às vezes aquele conhecimento que você acha que tem, não vai servir, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter coragem. Eu acho que todo mundo que quer empreender, às vezes fica com medo e não faz. Eu até tenho um amigo meu, fugiu o nome. Mas ele vai saber que é dele que eu estou falando, que ele quer abrir um negócio de fazer chave, né? E ele já tem tudo, sabe fazer, e como ele falou assim, eu tenho medo. E eu falo para ele, Giva, não tenha medo, Giva. Nós também temos medo, mas nós vamos com medo mesmo. Porque ele é um cara super bacana, super legal. Eu falo, vai, faz. Mas eu tenho medo, ele tem medo. Eu falo, mas medo faz parte do empreendedorismo, né? Giva, um abraço para você e vai abrir seu negócio. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Não existe ele vai brigar certeza em comigo. nada. E um abraço para você, daí você avisa ele que a gente deixa um abraço. Só não fala em que momento, que daí ele assiste o podcast. Tá bom. Eduarda, deixa uma mensagem pro público, pros seus clientes. Fica à vontade. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal, né? Um próspero Ano Novo. Ano que vem estaremos com muitas novidades. Sigam aí todos os NSM Joias. Para as mulheres, né, minhas clientes, agradeço muito pela nossa trajetória esse ano. Ano que vem, espero vocês comigo novamente. Para as mulheres que querem, né, essa renda extra, conversa comigo, me chama, que a gente com certeza vai conseguir uma ótima oportunidade para você. Maravilha, obrigado pela participação de vocês. Deixa uma mensagem aí
para o público nosso? A mensagem é: tenha coragem. Eu estou enriquecido com a mensagem da Ju. E completando, se der medo, vai com medo mesmo. A coragem é a virtude dos grandes. Seja corajoso. Obrigado, Aisna, pela participação. Você falou em coragem, eu queria mandar um abraço para o empreendedor mais corajoso que eu já vi até hoje. Adriano Antunes, da Pizzaria Colodel, é o nosso apoiador, patrocinador do nosso podcast. Ele sempre aí tá enviando umas pizzas deliciosas pra gente, e não é cenográfica, tá? É pizza mesmo. Vou abrir real! Pra você, é real. Vou abrir pra vocês. Até a Ju tava comentando, né, que tinha visto num podcast, essa pizza tá deliciosa. E nesse momento, nesse podcast de hoje, ele enviou a pizza pra gente também. Olha aí, levei sorte. Obrigado, Adriano. Obrigado por acreditar na gente, acreditar no empreendedorismo e por ser esse cara corajoso que iniciou a sua pizzaria aí há mais de 12 anos no mercado, iniciou uma pizzaria, comprou uma segunda unidade desde 2012. Então, mais de 12 anos, está indo para 13 anos. Ele iniciou uma unidade em Santa Felicidade na pandemia. Então, imagina. Coragem. Ou coragem. Ou coragem. Um homem coragem. Então, parabéns aí por essa coragem tua, já que a gente está falando de coragem, né? E obrigado por estar aqui com a gente. Gente, a pizza da Pizzaria Colodel que você vai pedir na sua casa, ela vai chegar nessa embalagem. É um sucesso essa embalagem. Essa embalagem mantém a sua pizza aquecida por até 40 minutos. Ó, a gente iniciou o podcast, e já iniciou com a pizza aqui. Você vai ver que ela ainda está suada. O Marcos vai pegar aqui, ó. E o cheirinho? Que ela estava quente. Então, ela vai chegar na sua casa quentinha. Você vai se deliciar, não vai chegar fria na sua casa. E a massa das pizzas da Pizzaria Colodel, ela tem de 48 a 72 horas de fermentação. Então, longa fermentação. A pizza vai ficar leve. Outro dia, se sobrar da noite pro outro dia, você pode comer tranquilo, que não vai ressecar, não vai ficar aquela massa ressecada. Fica uma pizza deliciosa. Inclusive, a gente compra e quando sobra é uma delícia de manhã para tomar com café, né? Então eu chego amanhã cedo aqui para ver se restinho, se sobrar. Ó, como eu falei que não era uma pizza cenográfica, tá quente ainda aqui, ó. O cheirinho tá... Vejo, sinto o Eles frescor. pensam, olha que delícia, eles pensam que a gente vem por causa do podcast, a gente vem por causa da pizza. Ai. Gente, tem um QR Code na tela para você pedir sua pizza, dar folga pra patroa, né? Ou a patroa também pode pedir a pizza lá. Falar, hoje não vou fazer janta, não vou lavar a louça, vou pedir a pizza lá. E se você não consegue acessar porque você está assistindo pelo celular, telefone, WhatsApp de lá de Campo Magro. Atenção, Campo Magro, 995517301. E o pessoal que está aqui em Curitiba, 419-9994-2195. Eu gostaria de também agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todos os nossos apoiadores que acreditam no projeto Conexo. É através de vocês que a gente consegue entregar conteúdos, podcast aí para vocês, para os nossos seguidores. Então, obrigado a todos que acreditam no nosso trabalho, obrigado a todos vocês que nos assistem, que envia para os amigos, que curte, comenta a nossa página. Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus pela permissão dele de estarmos aqui e fazermos conexões maravilhosas todos os dias, a minha família, a minha esposa, a minha filha. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo podcast. Isso aí.